artigo tem como tema a agressividade de Phytophthora capitorum, Phytophthora citricula 1 e Phytophthora plurivora em Europa beach. O cancro causado por Phytophthora capitorum, Phytophthora citricula 1 e Phytophthora plurivora é uma importante e letal doença em Europa beach, que é uma árvore da família de Ficus silvática, Facus silvática, que é do Nordeste dos Estados Unidos. É uma árvore usada na arborização urbana. Entre essas espécies de Phytophthora citricula e Phytophthora plurivora são as mais frequentes associadas a cancro em Europa beach. Na Europa, a que predomina afetando essas árvores é a Phytophthora plurivora, enquanto nos Estados Unidos é a Phytophthora citricula 1. Os sintomas aparecem inicialmente como úlceras no menor tronco e na raiz das árvores. Esses sintomas podem incluir coroa, clorose foliar, murcha e ramo de Beck. Esse de Beck é o progresso da doença, ele é progressivo, vai englobando o caule da planta. Geralmente, as árvores infectadas são circundadas pela doença e morrem. E, devido à dificuldade de obtenção de mudas e sementes de Europa beach, nesse trabalho foi usado também a espécie que chama lilac comum, que é Syringa vulgaris, que é usada também em arborização urbana. E ela foi uma outra espécie usada para testes de susceptibilidade a Phytophthora citricula 1 e Phytophthora plurivora. E a lilac comum, ela foi propagada mais facilmente em casa de vegetação do que a Europa beach, por isso que ela foi usada também nesse estudo. Bom, o objetivo desse estudo foi avaliar a agressividade da Phytophthora capitorum, citricula 1 e plurivora em hastes, folhas e raízes de Europa beach e lilac comum. Bom, primeiro foram obtidos isolados, 2 de Phytophthora plurivora, 3 de Phytophthora capitorum e 4 de Phytophthora citricula 1. Foram obtidos de ferimentos da espécie Europa beach infectada em 5 cidades de Nova York. Segundo foi a inoculação em caule, os inóculos para cada isolado foram cultivados em 20 ml de água a 20% em placas de Petri, e as placas foram incubadas em 20 graus Celsius por 5 dias. Foram cortados discos do inóculo de 5 milímetros de diâmetro e usados para inocular em caldos de muda de Europa beach e lilac comum. Terceiro foi a inoculação em discos de folhas. Foram cortados discos de folhas com 15 milímetros de diâmetro, evitando a nervura central da folha. Os discos foram submetidos a tratamentos distintos, com ferimento e sem ferimento. E foi aplicado 5 microlitros de suspensão do inóculo de 1000 zoósporos por ml, para observar se os diferentes tratamentos influenciam na incidência e severidade da doença. O quarto foi a inoculação com solo contaminado, onde foram usadas mudas de 2 hospedeiros, que são a beach e a lilac, com pelo menos 2 folhas verdadeiras, mudas novas. E essas mudas foram inoculadas em 3 níveis de inóculo: 1, 3 e 5 grãos de arroz infestados com os inóculos. E eles foram afundados abaixo da linha do solo, por 100 ml de solo para cada um dos isolados. Foi feita a análise estatística, foi um teste de Q quadrado, que eu não achei essa letra grega, pus o X mesmo. Análise de variância, testes não paramétricos de Kruskal-Weiss, coeficientes de correlação de Pearson. Análises foram realizadas com o Minitab Statistical Software, essa versão aí. Aí foi um cronograma que eu fiz dos passo a passo, dos isolados de população. Pode passar. Bom, essa tabela mostra o comprimento e o diâmetro do cancro nas 2 espécies de beach e lilac, com mudas
mudas inoculadas com isolados, dos três espécies de isolados, que foram a Cactorum, a Citrícula 1 e a Plurivora. Nesse primeiro caso, em Europa Beach, nós podemos ver aqui que a largura do comprimento da lesão ela foi bem menor do que nos outros isolados. Em Lilac também foi observado que a largura em milímetros aqui, o comprimento em milímetros, foi bem menor do que os outros isolados. E a porcentagem do diâmetro afetado da planta também foi bem menor do que os outros isolados de Citrícula 1 e Plurivora, que significa que o Cactorum é menos agressivo do que os outros dois isolados de Citrícula 1 e Plurivora. Essa outra tabela é a avaliação da incidência e a gravidade nos dois hospedeiros de Beach e Lilac em discos de folhas inoculados com os três isolados. Bom, aqui sem ferimento e com ferimento, a gente pode perceber que nesse isolado de Citrícula 1, sem ferimento teve um índice da doença aqui, incidência da doença foi 45 e com ferimento foi 85. Então o ferimento foi significativo para a entrada do patógeno. Já aqui na Lilac, nós podemos ver que sem ferimento a incidência da doença foi 100% e com ferimento 95, que indica que ela é agressiva com ferimento ou sem ferimento. Aqui nós temos aqui a severidade da doença e temos um índice que ele é de 0 a 4. De 0 é sem necrose, 1 é de 1 a 25% de necrose, 2 é de 26 a 50% de necrose, 3 é de 51 a 75% e 4 é necrose de 76 a 100%. Então aqui nesse segundo, na Lilac, nós podemos observar que o índice de severidade da doença sem ferimento foi 1, o que significa que foi de 1 a 25%, e com ferimento foi 4. Significa que a necrose foi de 76 a 100%. E aqui nesse outro de Plurivora, a severidade da doença teve um índice alto também, sem ferimento foi bem menor, 1,8, que significa aproximadamente que 25%, 20, alguma coisa aqui. E com ferimento foi 4, que foi um total de 76 a 100% de severidade da doença. Aqui nessa tabela 3 é a incidência da doença e sobrevivência de plântulas dessas duas espécies de hospedeiros com solo infestado. O nível de inóculo de 1, 2 e 3 grãos de arroz infestado com a Cactorum, a Citrícula 1 e a Plurivora. Aí que nós podemos observar que na Beach a porcentagem de incidência da doença foi bem menor do que as outras em Beach, só em Beach. Essas três aqui foram as menores. Como a porcentagem de incidência foi menor, a sobrevivência ela é maior. E aqui no nível 3, nós podemos observar também, da mesma forma, ela foi menos agressiva do que os outros isolados. A sobrevivência foi maior. Em 5 também a mesma coisa. O índice foi menor e a sobrevivência maior. Os outros índices foram maiores e menores sobrevivência. Agora, em Lilac, o que pode observar aqui é que no nível 1, 3 e 5, a incidência foi 0 e a sobrevivência aqui foi total. Então, quer dizer que essa Cactorum, para Lilac, com esse teste de inoculação de grãos de arroz no solo, ela não teve efeito nenhum. Não foi. E aqui já nessa Plurivora, no nível 5, foi o maior nível de infestação aqui
com 5 grãos de arroz infectados com o nome. Conclusões: todos os isolados testados foram patogênicos para BIT e Lilac, demonstrando que não são específicos dos seus hospedeiros. O corrente estudo encontrou evidência de que o patógeno Phytophthora caryophyllum é menos agressivo, né, do que os outros em Europa BIT, que o Citricula 1 e que o Plurivon. Mais estudos são necessários para explorar as diferenças biológicas entre esses dois últimos indivíduos, o Citricula e o Plurivon. Essa pesquisa destaca a importância da identidade e biologia do patógeno na compreensão da etiologia do cancro causado por Phytophthora em Europa BIT, fornecendo uma base para futuras pesquisas sobre a doença. Referência bibliográfica.